boa noite! Boa noite. Somos culpados de muitos erros e muitas falhas, mas nosso pior crime é abandonar as crianças, desprezando a fonte da vida. Muitas das coisas que precisamos podem esperar, a criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Eis um pensamento poema da grande escritora Gabriela Mistral. É hoje que cuidamos ou abandonamos as nossas crianças. Para falar sobre abandonos e cuidados, o Arena recebe essa noite um grande educador. Ele é deputado federal, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais e secretário de Educação da maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu amado amigo Renan Ferreirinha. E no terceiro sinal, um multiartista. Ele brilha no teatro musical brasileiro, é um grande bailarino, cantor, ator, diretor e agora está em cartaz em São Paulo com uma peça que comoveu a plateia carioca. Eu estou falando de Pai. E aqui no Arena, ele é um dos nossos diretores, meu amigo amado Guilherme Logulo. Acordo às 4, tomo meu café, dou um cheiro na mulher e nas crianças também. E os meninos digo sempre a Iracema, em Santana de Ipanema, todos três vai estudar. Pois eu não quero filho meu analfabeto, quero no caminho certo, na cartilha do ABC. Eu mesmo nunca tive essa sorte, mas eu luto em pé a morte, mode eles aprender. Eu mesmo nunca tive essa sorte, mas eu luto em pé a morte, mode eles aprender. Muito bem, estamos aqui, direto desse teatro lindo do Sesc de Copacabana, esse teatro de Arena, nessa parceria entre o Sesc Rio de Janeiro e a TV Cultura, levando saber para você. E hoje, com muita honra, recebendo esse craque, meu amigo, meu irmão. Que legal ter você aqui, Ferreirinha. Muito obrigado, Xalita. Uma honra máxima estar aqui contigo. Eu vi o pessoal te aplaudindo muito por quê, hein? Por que você é querido? Obrigado, turma. Obrigado. Ferreirinha, eu comecei inclusive com a Gabriela Mistral porque eu acho tão significativo a gente imaginar, né, que a criança ela não nasce pronta. Muitas teorias que achavam que algumas crianças eram inteligentes e outras não caíram por terra. A criança depende dos estímulos para que ela possa se desenvolver, acontecer. E você fez uma coisa que foi uma atitude muito corajosa, que o mundo começou a pensar sobre isso, até olhando um pouco nessa essa geração. É muito recente a história das telas. Esses dados assustadores de ansiedade, de depressão, de estresse, de suicídio. E aí você foi na frente e conseguiu, com muita coragem, fazer com que o Rio de Janeiro fosse, não, a criança é para ir para a escola para brincar, para conversar, para aprender, para conviver, não para ficar o tempo todo no celular. E como deputado federal, você foi além e conseguiu fazer isso no Brasil. A minha primeira pergunta é, foi fácil, foi difícil, os pais aceitaram na hora, entenderam o que era? Como é que isso aconteceu? Xalita, eu rodo muito a nossa cidade, nós temos 1.557 escolas, somos a maior rede municipal da América Latina, e eu sempre converso com os professores e educadores que estavam muito indignados com o fato dos celulares estarem tão presentes na sala de aula, tão presentes nas escolas, porque não tem como um professor tentar dar uma aula e estar o aluno lá numa rede social, estar o aluno lá no joguinho. Isso não faz sentido, isso não é educação. Então, pensando nisso e conversando com gente do mundo todo, ministros de educação de outros países, secretários de educação, eu faço parte, né, de uma rede que reúne pessoas que estão trabalhando com políticas públicas educacionais, todos nós compartilhando esse desconforto coletivo já na pandemia, e a gente em 2023 tem um relatório da Unesco, que é a organização da ONU responsável por cuidar da educação, da cultura, das crianças, que clama que governos tomem ações no que diz respeito à epidemia de distrações que todos nós vivenciamos.
todos nós estamos vivendo uma epidemia de distrações, sendo que ela é mais perversa com crianças e jovens, que não possuem ainda um repertório de experiências para conseguir estabelecer melhor os limites. E regras e limites são fundamentais para uma boa educação. Da mesma forma que em casa, para uma boa educação, regras e limites são importantes, na escola não pode ser diferente. E foi que pensando nisso que nós tomamos a decisão pioneira de proibir o uso de celulares nas escolas do Rio. Eu levei essa ideia ao prefeito Eduardo Paes, que topou na hora, que teve a visão também de acreditar nisso. Nós fomos a primeira cidade da América Latina e tivemos resultados espetaculares. Uma melhoria na aprendizagem. Nós comparamos a performance dos alunos do 9º ano em matemática nas escolas em plena proibição com as escolas que ainda estavam se adequando à proibição no início e tivemos uma diferença de 53% nas escolas que já estavam proibindo o uso de celulares. Atenção, né? Pela atenção, né? Foco. O aluno concentrado rende mais. Toda vez que o aluno vê uma notificação, é como se ele saísse da sala de aula. Você perde a atenção desse aluno. E até ele voltar a se concentrar, isso leva tempo. Da mesma forma que não faz sentido na hora do recreio, tá os amigos brincando de pique, correndo, conversando, e tem alguém isolado na sua própria tela. O que acaba acontecendo é uma atrofia social. Por isso que a gente também incluiu a proibição nos intervalos e no recreio. Deu muito certo no Rio de Janeiro, a gente diminuiu os índices de bullying e cyberbullying, e eu parti, então, para essa jornada a nível nacional. Reassumi o mandato de deputado federal e conquistei a relatoria dessa matéria no Congresso Nacional. A gente trabalhou muito nesse texto, trabalhamos com parlamentares de todos os lados no espectro político e conseguimos construir um raro consenso suprapartidário. Num país extremamente polarizado, a gente passou esse recado de que essa não é uma pauta da esquerda, não é uma pauta da direita, não é uma pauta de centro. É uma urgência nacional em defesa das nossas crianças, em defesa da infância. E a gente conseguiu ter a Lei 15.100 de 2025, que proíbe o uso de celulares em todas as escolas do Brasil, públicas ou privadas, e o Brasil sai na frente, fica na vanguarda de uma discussão a nível mundial. Parabéns, muito bem. O que os pais podem fazer em casa? Essa discussão da privacidade do adolescente com a boa comunicação e o diálogo da família, isso precisa avançar cada vez mais. Eu sempre pergunto isso para os pais, você deixa seu filho andando na Presidente Vargas, na Rio Branco, nas principais vias do Rio de Janeiro, 8, 10 horas da noite sozinho, seu filho de 10, 11 anos de idade? Aí a pessoa fala, não, claro que não. Mas por que você deixa seu filho nas redes sociais falando com estranhos, adultos, muitas vezes mal intencionados, que está ali sem nenhuma vigilância, sem nenhuma comunicação adequada com as famílias? Isso é muito perigoso. Quando a gente implementou a proibição do uso de celulares, a gente imediatamente contou com o apoio dos professores e educadores, que estavam muito cansados de competir com isso. Mas a gente também contou com o apoio dos familiares. Muitas famílias me pararam na rua e falavam, Ferreirinha, que bom que vocês estão fazendo isso, porque em casa eu perdi essa batalha. Em casa eu não consigo mais jantar com meu filho, porque cada um fica no seu celular. Dos meus 3 filhos, um está no TikTok, outro está no jogo disso aqui, o outro está brincando com o celular ao vivo. Ou seja, isso é muito sério. A gente está falando da destruição do próprio seio familiar. E isso passa pelo diálogo, isso passa pela conversa, pelo olho no olho. Então a gente tem convidado muitas famílias a se apropriarem também dessa nossa causa. A gente quer que as nossas crianças tenham experiências de crianças. A gente quer que as nossas crianças possam brincar, possam cair, possam machucar o joelho, possam levantar, possam uma ajudar a outra, né? Possa ralar o joelho, abrir ali o tampão do dedo, brincando, correndo. Coisas que nós fizemos, né, na nossa infância. E estamos aqui, né? E estamos aqui. Vou te dar uma estatística, que é um dado. Olha que interessante isso aqui. Pela primeira vez nos Estados Unidos, essa é uma estatística dos Estados Unidos, mas poderia ser, né, de qualquer outro país, inclusive do Brasil, que tem mais idoso quebrando o braço do que criança. Aí você fala assim, então, Ferreirinha, você quer que todo mundo saia e comece a quebrar o braço? Não. Não, né? Não queremos quebrar o braço. Mas criança quebrar alguma parte do corpo é uma consequência natural da brincadeira. E quando você começa a ver que as crianças não estão tendo mais o contato com o risco do brincar. Tem o
um pesquisador norte-americano, que é o Jonathan Haidt, que escreveu um livro, Geração Ansiosa. Que teve no Brasil recentemente, né? Teve no Brasil. Que inclusive que proíbe as redes sociais para os seus filhos. Exatamente. É muito interessante esse. Ele levanta essa discussão sobre você ter o contato com o risco. E o risco que a gente está falando é o risco da brincadeira, de você, por exemplo, estar em contato. Então é muito importante que a tarefa das famílias, dos pais, das mães, dê continuidade ao que a gente vem realizando na escola, dentro dos muros escolares. Porque a melhor parceria, Chavita, eu sei que você é um grande defensor disso também, para uma educação de qualidade, é a parceria escola e família. Exatamente. Quando a gente tem essa boa parceria, o sucesso é garantido. Ferreirinha, e é uma coisa importante a gente falar para os pais, porque eu me lembro, desde o começo, nessa discussão fora e aqui, alguns pais falam assim, mas não é melhor educar do que proibir? Não é melhor educar essa criança do que proibir? A questão é a seguinte, de um lado você tem big techs gigantes desenvolvendo produtos para viciar as pessoas. Do outro lado você tem crianças sem maturidade para compreensão de como é que esses vícios entram nelas. Então, nesse momento da vida, é proibir. É um freio de arrumação. Mesmo, é um freio de arrumação. E eu acho que os pais começaram a perceber isso, porque era comum você olhar num restaurante, a criança chorou ali, ela nem aprendeu a falar, já dá um tablet ou já dá um celular para ela ficar brincando ali, presa naquilo. Não, criança chora, faz parte disso. E é preciso cuidar e conversar e se relacionar com ela, né? Construir a resiliência nesse processo também. Se você, a cada situação de dificuldade ou de negação, você for pelo caminho mais rápido, você pode até ter ali no curto prazo um ganho, que é a criança não incomodar. Mas não tenha dúvida, no médio prazo você vai pagar um preço muito mais alto. Um preço nessa criança com a saúde mental, na sociabilidade. Não é normal, Chavita, a gente ver crise de ansiedade, picos de depressão em crianças porque não conseguem se desgarrar do celular. O uso excessivo de celulares com as crianças, com os jovens, está diretamente relacionado à menor curiosidade, à menor autoestima, a essas crises de ansiedade. A gente tem visto isso. Eu disse para as famílias, elas tiveram esse apoio junto com a gente, junto com os educadores. Teve um pai ou outro, uma mãe ou outra que disse, eu quero falar com meu filho a hora que eu quiser. Aí eu falava, liga para a escola. Como era na minha época, como foi na sua época. O celular da escola vai estar funcionando. E você vai poder, se for uma emergência, a gente vai colocar seu filho em contato. Agora, as crianças e jovens é um processo de adaptação. Eu até divido em dois grupos. Você tem as crianças e pré-adolescentes, que nas primeiras 48 horas choram, dizem que não vão conseguir viver mais sem o celular, mas depois de 2, 3 dias estão brincando, estão correndo, já estão no futebol, já estão no queimado. É só ter a paciência para isso. Esquece, criança se adapta rápido. O adolescente é mais complexo, requer mais diálogo, requer mais convencimento. Mas também menos de um mês. Mas é isso. Em poucas semanas, sabe o que acontece? O adolescente redescobre a escola, redescobre o pátio, redescobre a quadra poliesportiva, redescobre o grêmio estudantil. Entende que pode ter protagonismo na escola e buscar realizar outras coisas. Eu viro e falo para os adolescentes da nossa rede carioca, não entendam isso como uma visão, uma decisão autoritária, mas como alguém e como pessoas, educadores, estão preocupados com vocês e cobrem a gente para que a escola faça mais sentido para vocês. Vocês querem uma horta na escola? Quer um passeio para um teatro? Quer ter uma aula? Cultura. Esporte. O que a gente tem que fazer para tornar a escola atrativa? Porque é sobre isso que a gente está falando. A gente tem que entender, Chalita, e você luta por isso há muito tempo, de que a gente está lutando todos os dias contra o crime organizado, contra a gravidez precoce, contra o desinteresse das nossas crianças na escola. E para isso a escola tem que fazer sentido. Essa criança, esse jovem tem que ir para a escola e pensar, isso está fazendo sentido para o meu futuro. Nenhum outro caminho tem que ser mais promissor para o futuro de cada criança quanto o caminho do conhecimento. É isso aí, muito bem. A gente vai dar um rápido intervalo e volta falando um pouco sobre professoras, professores, porque há professoras e professores aqui, não é coisa boa. A gente já volta. Logo, logo assim que puder vou telefonar. Por enquanto tá doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo, sem saber o que acontecer. Nada, nada meu, nem meu, nem um
aquecer. Aí foi que o barraco desabou. Nessa que meu barco se perdeu. Nele está gravado só você e eu. O tempo vai passar ao longo dessa estrada. Novas histórias lhe serão então contadas. E você vai crescer, sonhar, sorrir, sofrer. Entre vilões, moinhos, dragões e poucas fadas. Viva cada instante, viva cada momento. Proteja da razão os sentimentos. Tente ser feliz enquanto a tristeza estiver distraída. Conte comigo a cada segundo dessa vida. Conte comigo a cada segundo dessa vida. Essa é a nossa maravilhosa banda. Vamos aplaudir André Poiar, Eduardo Simões, bateria Beto Bonfim, Julie, André Torquato, nossa maravilhosa maestra Laura Visconti. Muito bem. E todo segundo bloco a gente dá uma dica de livro, já que a gente está num papo aqui educacional, profundo, sobre a alma humana. Essa é uma edição nova da editora Vozes sobre Jung, a realidade da alma, a psicologia da mente humana. Jung não é um autor fácil da gente ler, mas esse livro é fácil de se ler. É muito interessante como ele reflete sobre temas que são profundamente contemporâneos, né? O que a gente faz com essa dor que é a depressão, que é a ansiedade, que é o estresse. A gente está falando aqui de educação de criança, mas a gente é educado em qualquer momento da nossa vida, né? Com licença, Chalita, queria falar um negócio aqui rapidinho. Mas você já cantou, né, André? Não, é que eu tava aqui fazendo Você um está lanchinho. comendo, André? Fazendo um lanchinho rapidinho, que eu vi que o secretário gostava muito. É biscoito ou bolacha que fala aqui? Biscoito, né, Biscoito. gente? Pelo amor de Deus. Biscoito de maisena, daí eu resolvi comer um pouquinho aqui. Mas é permitido comer no programa, no meio Eu do acho que programa? não é? Você quer Você não oferecer quer para o também? secretário? Quer um Dá um biscoito para o secretário. Dá esse André surpreendente aí, ó. Obrigado, André. Valeu. Aí, ó. Meu favorito, hein? Meu favorito. Obrigado. André. Tá escrito biscoito, é porque é biscoito, né? André, você tá querendo um emprego com o secretário? Assim, você quer... Se tiver uma vaga, né? Tava falando aí de cultura nas escolas, estamos aí. Olha, Levar André. a banda toda pra cantar nas escolas? Parabéns, Que honra. André. Ô, Laura, às vezes ele acerta, né? Ele acerta várias vezes. Secretário, junto, André. eu sei que você é um cara muito consciente, assim, né, da complexidade, da dificuldade, e ao mesmo tempo da importância do papel da professora, do professor, de quem educa. Você tem aqui a maior rede da América Latina, né, municipal, e professoras e professores que todos os dias estão ali, com a dificuldade, né? A gente fala muito de inclusão e ela é essencial. As pessoas com deficiência nas mesmas salas de aula, mas isso é mais difícil para o professor. A gente fala do bullying. Esses professores, muitos não estudaram sobre isso na faculdade. Como é que eu abordo? Como é que eu falo? Como é que você olha os professores que você tem, você como secretário, né? E sente o trabalho deles nessa rede do Rio de Janeiro? Chalita, eu tive a minha vida transformada pelos meus professores. Os meus professores, eles acreditaram em mim antes de eu acreditar em mim mesmo. E isso, para mim, é muito forte, porque, imagina, para um jovem da periferia do Rio, eu sou de São Gonçalo, e todas as vezes que eu ia para a escola, eu ia mais como um ato, como qualquer outro aluno. E você tem aquele professor que enxerga um potencial, que fala, olha, você pode ir além. Você já ouviu falar nesse concurso? Você já ouviu falar nessa oportunidade? E quando eu vejo para a nossa rede, quando eu enxergo a nossa rede, nós temos 55 mil profissionais, dos quais mais de 40 mil
são professores e que todos os dias acordam para poder ir para as nossas escolas, educar os nossos quase 700 mil alunos com muito afinco, com muita dedicação, buscando se reinventar. Esses últimos anos, com a pandemia, a gente sabe que não foi fácil. A carreira do professor precisou também ser bastante compreendida. Eu acho que tinha muita gente que olhava para a profissão do professor e falava o seguinte: isso aí é fácil, qualquer um pode fazer. Negativo. As pessoas compreenderam com seus filhos em casa o quão complexo é. Imagina lidar com 30, 35 alunos numa sala de aula. Todos os dias. Todos os dias. E entender aonde que está o Joãozinho, onde está a Maria, onde que está cada aluno no seu processo de saber, no seu processo de conhecimento. E eu tenho defendido muito também que a gente sabe o quanto que a tecnologia pode nos ajudar. Importante deixar claro, eu não sou contra o uso da tecnologia na educação. Agora, eu acho que a tecnologia ela tem que ser usada de forma consciente e responsável. Porque, do contrário, ao invés de uma aliada, ela se torna uma inimiga. Então, da mesma forma que eu lutei muito pela proibição do uso de celulares, eu tenho falado muito sobre o uso da inteligência artificial e esse pseudo conflito entre inteligência artificial e professor. O professor é insubstituível e deve ser entendido como tal. Muito bem. Não pode ter uma visão contrária disso. E eu falo isso para concluir, porque para compreender as relações humanas, para mediar o saber, o processo de cada aluno na sua evolução, tem que ser professor, tem que se formar e tem que se formar presencialmente. Essa história de ficar muita coisa à distância também, essa prática é muito importante. Eu valorizo muito, sou muito grato, especialmente aos nossos profissionais cariocas do ensino. Eu acho muito legal. Acho muito legal você falar isso para professores do Brasil todo que estão acompanhando também, né, Ferreirinha? Máquinas não educam pessoas. Exato. Máquinas ajudam pessoas a educar pessoas. Você falando da sua história, teve um professor, uma professora que te compreendeu, que viu você caindo, que viu você sofrendo. Eu acho que hoje, talvez, um dos grandes desafios nossos é ajudar o professor a compreender essa heterogeneidade do processo educativo. Saber que cada aluno é um é diferente do outro. As pessoas não têm que aprender no mesmo tempo, no mesmo momento. É um erro a gente transformar tudo em competição. O ser humano tem que aprender a cooperar, um ajudar o outro, né? É assim que se melhoram as convivências, né? Não, com certeza, Xalita. Você toca num ponto que é entender cada aluno como um indivíduo com as suas capacidades, com as suas dificuldades e como que a gente consegue apoiar o professor nesse processo constante também de formação, de adequação. Conduzir uma sala de aula hoje, no século XXI, com tudo que a gente sabe que está aí no dia a dia, é complexo, mas é possível. E aí pode parecer clichê, mas o nosso sonho de ter uma sociedade onde o professor é realmente valorizado, isso passa por decisões diárias, isso passa por você entender quem é que quer ser professor hoje no nosso país. Quem é que está fazendo o Enem e quer ser professor? Como que eu consigo motivar as escolhas dos nossos jovens para poder ir para a sala de aula? É isso que vai ser o nosso grande passaporte para um desenvolvimento, para uma sociedade mais fraterna, mais justa. E todo mundo aqui teve um professor que marcou a sua vida. Eu tive um professor que virou e me apresentou a uma escola pública de qualidade. Eu tive um professor que virou e falou: olha, você já ouviu falar em Harvard, que é uma universidade que tem bolsa de estudos? Então, poder reconhecer nessas pessoas, as pessoas que mais transformam a vida dos nossos alunos, é um papel fundamental para qualquer gestor público. E eu quero agora que você me ajude a dar um conselho para os pais que estão acompanhando a gente. Um conselho simples. Às vezes, eu acho tão interessante que os pais falam assim: poxa, Alita, o que eu faço para melhorar assim? Se tivesse me dar um conselho tal. Eu vou dizer um, você pode dizer se concorda ou não, ou dizer outro. Quando o pai não sabe o que fazer, ou a mãe não sabe o que fazer, tem um verbo que é essencial para a melhoria das relações humanas, que é o verbo conversar. Hoje há uma ausência de conversa. Quando o pai e a mãe conversam com seus filhos, e não é conversar como interrogatório. Tudo bem? Tomou banho? Comeu? Tudo bem na escola? Isso não é conversa, é um interrogatório. Conversar, o filho está triste porque brigou com a namorada, o pai senta e fala assim: filho, eu já passei por isso. Vou contar com uma namorada, nem deixa sua mãe ouvir, mas o que eu sofri na minha primeira namorada, tal.
humanizou a relação. Ele sentou no chão com o filho, ele conversa com o filho. Porque senão fica assim, os pais, não, meus filhos não usam tela. E ele está o tempo todo ali. É isso. Tudo bem, ele trabalha, ele desenvolve, mas naquele momento você optou em ser pai, você optou em ser mãe. Você concorda que a gente precisa conversar? Com certeza. Tem que conversar, tem que compreender a experiência de um adolescente, de uma criança hoje, num mundo extremamente conectado, mas também não pode terceirizar a educação dos filhos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem vivenciado muito, e enquanto educadores a gente vê hoje muitas famílias que acham que é na escola o único processo onde seu filho vai estar sendo educado, sendo formado. Você precisa tomar decisões que são diretas, relacionadas à educação dos seus filhos. Eu tive um dia desse, uma conversa com uma mãe que estava muito preocupada com o uso de celular por parte do filho depois das 10 da noite. E ela falou, eu não sei a quem recorrer. Eu falei, mãe... A senhora mesmo. É a senhora mesmo. É você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que tomar a decisão de estabelecer um limite aqui. Não é possível, se o seu filho é de 8 anos de idade está depois das 10 horas da noite no quarto dele, usando o celular, e não está tendo ali um processo de conversa, de entendimento, mas também de certa firmeza, é que tem alguma coisa errada. E a gente precisa fazer com que as decisões que nós estamos tomando nas escolas, elas possam reverberar em casa. Você sabe, Chavita, muita gente fala o seguinte, mas as crianças vão sair das escolas e vão imediatamente pegar o celular para compensar o tempo perdido que não ficaram nas redes. Não é isso. Não é isso. Sabe o que acontece? A criança, ela passa a compreender que ela pode sobreviver 4, 5, 6, 7 horas sem estar ali. Tudo é hábito. Tudo é hábito. E hábito se constrói. Hábito se pratica. Então, sim, tem que ter um ombro amigo, tem que ter identificação, mas não vamos terceirizar pai e mãe. Isso é muito importante também. Muito bem. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Uma honra ter você aqui. Você continue cuidando muito bem de crianças, de professores, de famílias e sendo essa inspiração política para o Brasil. É tão legal, não é? A gente vê um jovem como Ferreirinha, com uma formação incrível e fazendo a diferença na educação e na política brasileira. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Obrigado, pessoal. Uma honra. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Guilherme Logulo e o seu espetáculo Pai. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça. E fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Buddy, you're a body making big noise, play in the streets, gonna be a big man someday. You got mud on your face, your big disgrace, kicking your can all over the place. Sing it, we will rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you. Estamos de volta aqui no Arena dos Saberes. Eu quero aproveitar já para agradecer o pessoal de Taquara, da Penha, Fonseca, Niterói, Auxin, Nova Iguaçu.
Que honra te entrevistar, Guilherme Logulo. Olha, eu tô aqui nervoso, viu? Porque normalmente tô ali atrás das câmeras, então tá sentado aqui nesse sofá tão importante. Que tanta gente legal importante passou, já né? passou. É. Eu tô até aqui pedindo bênção, porque eu quero o quê? Daqui para outros lugares. Muito obrigado, Thalita, pelo convite. Obrigado, equipe, pela surpresa. Eu realmente não esperava. Então, estou muito feliz de estar aqui. E a gente resolveu te entrevistar hoje porque você fez uma peça aqui, né, no Sesc, aqui no Rio de Janeiro, e as pessoas saíam comovidas da peça, porque é uma peça que fala um pouco da sua vida, mas que fala da humanidade, que fala da relação de um filho com o pai, de um filho com a mãe, da relação de um filho com a dor. E essa peça agora vai estrear em São Paulo, e é obrigatório as pessoas irem ao Teatro Sérgio Cardoso para ver essa peça. Primeiro, por que falar sobre isso? Dói em você a lembrança do seu pai? Olha, pois é, pai é meu primeiro solo teatral. Eu sou um cara que comecei dançando com 11 anos de idade e o teatro chegou na minha vida mais tarde. E pai chega num momento, eu acho que é isso, o momento que eu sinto que eu estou pronto. Depois de muita terapia, minha gente, a terapia salva a nossa vida. A terapia me colocou num lugar onde eu falei, eu acho que agora essas dores, eu entendi o que são essas dores. E ao invés de lamentar e ficar num lugar de lamentação, eu resolvi transformar minha dor em arte. Então, essa peça, na verdade, é isso, é a transformação da dor em arte. É uma história de autoficção, onde eu misturo histórias pessoais e histórias ficcionais, escrita pelo armênio Artur Markarian, que também dirige a peça. E que não é brasileiro, né? Não é brasileiro, armênio. Amém. Ele mora em Nova York e um encontro, assim, daquelas coisas que tem que acontecer, porque estava no momento certo, na hora certa. E eu fiz um convite, ele aceitou para escrever e dirigir, e a gente fez uma residência de 30 dias aqui no Rio de Janeiro. O Sesc, mais uma vez, abraçou essa ideia e me deu esse espaço para poder contar essa história. E a gente sempre faz teatro, nunca sabendo o que vai ser, né? A gente fala que é uma loteria, você nunca sabe. Você está ali durante um processo de um mês, escrevendo, ensaiando, e você nunca sabe o que vai acontecer, o que o público vai achar daquilo. Mas a minha intenção sempre foi, desde o começo, era tocar o coração das pessoas. Que a minha história pudesse, de alguma forma, iluminar a vida delas para que elas pudessem entender que existe solução. A gente tem uma escolha, ou de ficar lamentando, ou de levantar a cabeça e falar, eu vou transformar a minha vida a partir de agora. E é isso que eu fiz com essa peça e estou fazendo. Então, a peça é um verdadeiro ato de coragem e um grito de liberdade e dizendo, eu não vou mais me calar. Eu vou ser essa pessoa que vou ser feliz aqui e agora. Tem uma coisa bonita hoje na literatura universal, que é uma literatura de autenticidade, né? Teve um autor francês que veio recentemente no Brasil, que é o Edouard Louis, e que escreveu sobre a relação do pai com a mãe, a relação da mãe depois com o padrasto, dele com a mãe. E há outros autores querendo trazer essa temática assim, olha, eu vivi isso, eu quero contar um pouco a minha história. E é claro, como você disse, tem um pouco de ficção, mas assim, a sua história com seu pai foi uma história dolorosa, não foi? Na verdade, na peça, eu retrato meus pais, na verdade. Que eu tenho o meu pai, que separou da minha mãe com 3 anos, e depois o meu padrasto, que tinha um problema, os dois tinham problemas com álcool. Então, eu falo muito na peça sobre isso. O quanto que os monstros, eles não precisam parecer monstros. E com o álcool, a gente sabe que as pessoas viram monstros. A pessoa com álcool, ela fica completamente transtornada e ela é capaz de fazer coisas. Famílias são destruídas, vidas são perdidas por conta do álcool. E você citou o Edouard Louis, e ele é uma das minhas grandes inspirações, assim, porque quando eu li o primeiro livro, Quem Matou Meu Pai, eu falei, cara, deixa eu ler esse livro, o que é isso, esse título? E eu já estava com o projeto, já estava para começar, e aí eu vi que ele fala uma coisa interessante, que depois que ele escreveu o primeiro romance dele, a família ficou sem falar com ele durante 8 anos. Porque ele expôs de uma maneira, ele também usa a política dentro da escrita dele, o que eu acho que é fantástico, a maneira como ele também expõe a política, porque o que aconteceu com o pai dele foi realmente muito triste, mas é de uma maneira assim, é isso, ele resolveu não mais se calar. E disso ele transformou a vida dele e virou esse grande best-seller. Então, na peça, eu também trago essas histórias pessoais e como se fosse verdadeiramente um relato meu pessoal, doloroso,
mas ao mesmo tempo importante a cada sessão eu sinto que eu melhoro, sabe? Que eu falo assim, olha, hoje não está tão mais dolorido. Hoje eu consigo olhar para a peça e fazer a peça de uma maneira que me faz querer ser artista e ter esse lugar de comunicação, de expansão da arte. Porque eu acho que... Estava aqui falando de educação, né, no primeiro e no segundo bloco, e eu acho que a minha peça também tem esse lugar educacional. Porque muitas vezes não é falado. A doença do álcool não é falada. E o álcool, eu posso sair daqui e ali, num bar, me embebedar, sair e fazer alguma atrocidade. Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser falada. Além do seu sofrimento, eu conheço a sua mãe também sofreu muito. E você compartilha isso, a dor dessas mulheres também que sofrem em abusos, em homens que não respeitam as mulheres, não respeitam as suas histórias. Como é que a sua mãe entra na peça? Pois é, a minha mãe, eu ainda estou muito nervoso com a presença dela na plateia. Ela ia vir aqui para a estreia no Rio de Janeiro. Aí acabou, a mãe está triste, a mãe... Vamos esperar. E, então ainda estou meio tenso, como é que vai ser? Porque eu não quero que seja igual a história do Edward Louis, onde minha mãe fique sem falar comigo durante 8 anos, entendeu? Eu quero que ela venha e entenda, porque, na verdade, eu dedico a peça a ela, porque... Para mim, ela é uma sobrevivente, né? Assim como ela é uma sobrevivente. Então, na verdade, a peça é uma grande homenagem à força que essa mulher teve. Para mim, a minha mãe é uma verdadeira leoa, porque ela pegou esses 3 filhos e não desistiu. Apanhando, sofrendo violência doméstica, ela foi, continuou, e é isso. Somos 3 homens formados, cada um com a sua vida, mas ela venceu, sabe? Então... Porque a gente sabe que a maioria dos casos as mulheres acabam não conseguindo sair dessa situação, porque é uma situação que elas ficam presas, porque elas dependem financeiramente do marido. E quando elas têm esse ato de coragem, um homem vem atrás, porque era isso, meu padrasto ela separou, ele veio atrás. Então era polícia direto em casa falando, ok, agora ele está aqui na porta, eu preciso que alguém venha retirá-lo. E muitas mulheres acabam passando por isso. Então eu acho que a peça também é um grito de liberdade. E ela é universal porque todo mundo é filho. Então, de uma certa forma, todo mundo vai se identificar. Independente se sofreu violência ou não, você vai identificar e falar, nossa, a minha mãe era assim. Então vamos ver sua mãe. Ih, não acredito. Vamos ver sua mãe. O Guilherme, desde criança... Ele já nasceu artista. Ele é artista. O Guilherme me surpreendeu quando ele comprou uma caixa de som. Ele tinha 12 anos, comprou uma caixa de som e foi trabalhar no Ponto Frio, animando o pessoal que passava na calçada e cantando karaokê. Daí em diante ele sempre trabalhando, sempre trabalhando. Eu tenho muito orgulho de você, Guilherme, muito orgulho. E quero que Deus te abençoe sempre, que você continue essa humildade que você tem. Você é uma joia preciosa que Deus me deu. Te amo, te amo. Beijo a todos. Opa! Olha... Eu sempre vejo aqui o convidado se emocionando, eu falo, gente, tranquilo, agora olha eu aqui. Poxa, que lindo, você sabe... O que é lindo ver o sorriso dela é saber o que ela já passou na vida, o que ela já sofreu na vida, e ela está aí, inteira, reconhecendo o seu amor, o seu carinho, o seu talento, né? Ela falou essa história da caixa de som, meu primeiro CNPJ que eu criei, a empresa chamava Palhaço Zé Linguiça. Uma pessoa que foi o nome da empresa, Palhaço Zé Linguiça. E essa caixa de som, ela rodou São Paulo, rodou o ABC inteiro, porque era isso. Eu fazia na porta da loja, eu fazia a chamada de ofertas. E esse personagem, o Palhaço Zé Linguiça, ele parava a porta da loja, vendendo as ofertas. Então, e fazia festa infantil. Eu apanhei muito em festa infantil. Muito, levei muita bicuda de criança, que o pai deixava ali. Vai lá ficar com o palhaço. E aí chegava no palhaço...
puxava peruca e dava bicuda. Eu falava, para, cadê sua mãe? O palhaço não gosta, o palhaço fica bravo. Mas é isso. E aí, depois disso, outras coisas vieram na minha vida. O teatro, a dança, então... Então vamos ver você cantando um pouco. Vamos ver os talentos de Guilherme Lodolo aqui. Dia de Natal sumia, torcendo pra que não me encontraria. Mas ele vem tão frio além, dizendo pra mim, você é só meu. Se eu brincar como os que vão aprender a andar na linha, descobri então que a atenção se conquista ao dizer oi paizinho. Se meu coração é do papai, por isso não posso ser mal. Se meu coração é do pai, papai, quero lhe avisar, rapaz, mesmo sem querer ser cruel, não consigo ser duro com o pai, pois o pai, ai, o pai me trata tão bem. Essa banda maravilhosa, que honra, que honra, que honra, obrigado. E essa música tá na peça? Essa música tá na peça, mas é isso. A peça, só quem vê, eu não vou dar spoiler, mas essa é a única música que a gente tem. Eu sou um ator quer dizer, eu sou um ator, mas eu faço muito musical, então essa é a minha primeira peça de prosa, assim, que eu faço, monólogo. E então as pessoas falam, mas Lodolo, você não vai cantar? Você tem que dançar, você tem que cantar. Eu danço e canto. E aí, mas essa é a única música, quem vê vai falar, nossa, que legal, mas é um momento da peça que quem vê vai entender. Então, por favor, vão ao teatro me assistir, por favor, por favor. Daqui a pouco a gente dá o serviço aqui. Esse artista... Vamos ver uma outra atriz falando de você. Eu dei o rec e fiquei automaticamente emocionada, porque o Guilherme é meu irmão. Meu irmão que a vida trouxe para me ensinar todos os dias que ser sobrevivente nesse mundo é de grande beleza. Você é um sopro para mim de amor, de respeito, de delicadeza, de grandeza, de coragem, de perseverança. Por toda essa vida, por todas as vidas que a gente tiver que viver e que sejamos sempre sobreviventes juntos no amor. Te amo profundamente e não tenho nem medo de dizer tantas vezes a palavra amor nesse vídeo, que é a única que descreve o que a gente realmente sente. E eu sei que é recíproco. Um beijo. Ah, meu amor! Um beijo, Lana Rhodes, maravilhosa! Linda, 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 linda. Ô Lodolo, você começou a arte, hoje você faz arte de múltiplas maneiras, mas primeiro a dança que te ganhou, né? Por que a dança? A dança. Eu tinha 11 anos de idade, uma tia me levou num festival de dança em Santo André e eu estava assistindo o festival e de repente entrou esse garoto, que devia ter mais ou menos a minha idade, e era uma coisa assim, era uma coreografia que ele fazia, que era um mosquito, e ele dançava de uma maneira, e ele ganhou o festival, ganhou o prêmio especial. Eu voltei para casa e falei, tia, eu quero fazer balé, eu quero fazer isso que ele fez. E aí eu lembro, lista telefônica, quem lembra de lista telefônica? Eu fui na lista telefônica, do Chalita não é do tempo, mas eu sou da época da lista telefônica. Eu fui lá, olhei escolas de balé em São Bernardo, morava em São Bernardo na época, achei balé Inês Amaral, que foi minha casa durante o começo da minha carreira. E ali eu comecei uma vida que eu falei, caramba, é muito legal isso, e balé, né? Eu acho que tudo que depois veio acontecer na minha vida, o balé me deu essa disciplina que nada se compara. O balé é assim, você precisa ser rigoroso consigo mesmo, você precisa ter uma disciplina ali da postura. Me deu um lugar de postura que eu acho que se eu não tivesse feito balé, eu sempre fui do esporte, mas o balé me deu eixo, né? Me deu equilíbrio. E aí é isso, aí depois a dança acabou me levando para o mundo. Eu fui dançar com a Sandy, com o Júnior, então esse foi meu primeiro grande contrato como bailarino.
foi dançando com uma dupla nada famosa, Sandy Júnior, fazendo Rock in Rio para 120 mil pessoas. Então, é uma coisa assim. E aí, depois, eu fui morar na Europa, morei na Coreia durante 3 meses, trabalhando... também a dança me levou, trabalhei em cruzeiros, então conheci Londres, morei em Londres 6 anos, onde eu estudei teatro musical e onde eu me forjei enquanto artista. Eu fui realmente esse cara que eu fui explorando, assim. Eu saí de São Bernardo, assim, tipo, uma cidade pequena de São Paulo. E é isso, eu não tinha nenhum artista na minha família, então não tinha nenhum exemplo. Então tudo que eu fiz foi desbravando e falando, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso também. Então eu fui só sendo cara de pau, e fui. Deixa eu me lembrar de alguns. Você fez Pippin, você fez Bibi... Uma vida musical, você fez Kiss Me Kate, Barnum, você fez Nelson Gonçalves com Julie, O Amor e o Tempo. Julie. Com o André eu fiz Priscila, Rainha do Deserto, West Side Story. Eu matava ele no segundo ato da peça, no primeiro ato, no final do primeiro ato. Você que quer me matar, ele me matava. Eu matava ele, no final do primeiro ato, os dois, eu matava e aí vinha um amigo dele e me matava, aí a gente acabava, a gente já falava, vamos pra padaria tomar uma sopa? Aí a gente ia pra padaria tomar uma sopinha. Depois de mortos. Não, a gente voltava pra agradecer, era uma coisa inacreditável. Vamos ver uma outra grande atriz de musical também falando de você. Eita. Logulo, meu amor, eu tô muito feliz de poder estar aqui e falar um pouco da minha admiração por você. Né? Já trabalhamos juntos, fizemos um musical. Agora, o que mais eu fico admirada com você, o que mais me chama a atenção é a sua inquietude, né? Porque você está sempre buscando coisas. Né? Você está sempre querendo aprender, você está sempre em busca de algo novo. Então, o que eu posso desejar? Que a vida te sorria sempre nessas suas batalhas, nessas suas buscas. É isso, meu amor, você sabe que eu te amo profundamente. Então, um beijo enorme e é isso, eu quero que a vida te sorria sempre. É isso aí. Nossa! Que chique, Totia Meirelles. Totia fez Pippin com você, Fez né? Pippin comigo, fez Pippin e depois na Nélida eu tive o prazer de dirigir aquela leitura. Os dois? Dirigi você Ele e dirigi Totia Meirelles. Fiquei nervoso naquele dia. Pois é, não, hoje você tá nervoso, muita boa não tá mais. Não tô tá mais. Eu tenho muita boa sorte de cruzar com pessoas maravilhosas e realmente eu acho que a gente tem que honrar muito a cada lugar que a gente passa e o que a gente deixa de legado, porque o meu exercício diário é isso, de fazer o bem para receber o bem. Ele fala muito bem, mas ele canta maravilhosamente bem também, então vamos cantar mais. Ah, mais? Temos mais música? Vamos, de Bibi, Uma Vida em Musical. Sonhar, mais um sonho impossível. Lutar, quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar, quando a regra é vender. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão.
Obrigado. Essa música é linda demais, né? Essa música, ela é tocante. Eu fiz Bibi Uma Vida em Musical. E fazer Bibi Uma Vida em Musical foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer um personagem importante na trama, dentro de um musical. E era Paulo Pontes. O último marido dela. O último marido de Bibi Ferreira, nossa maravilhosa. Bibi Ferreira, maravilhosa. E um cara que morreu aos 33 anos com câncer de estômago. E eu já tinha passado dos 33 e eu olhava para aquilo e eu falava, ele morreu muito jovem. Eu aqui estou vivo. Então, para mim, a cada sessão daquela peça era muito importante, porque eu estava honrando a vida de alguém tão importante que deixou um legado em um tempo tão curto de vida. Então vamos convidar o pessoal para assistir esse espetáculo no Teatro Sérgio Cardoso. No Teatro Sérgio Cardoso, na Sala Pascoal Carlos Magno, sexta, sábado e domingo, às 19 horas. Não tem erro, você consegue adquirir seu ingresso pelo Simpla. Vai lá me prestigiar, por favor. Eu sou um artista brasileiro. Aqui no Rio eu já tive dificuldade. Eu lotei, tá? Graças ao universo eu lotei. Mas eu competi com 60 anos da outra emissora, competi com Lady Gaga. E depois eu competi com a bomba da Lady Gaga. Eu falei, gente, eu só queria ir no RJTV, falar da minha peça, ninguém me ajuda a divulgar. Então, aqui o Arena de Saberes, maravilhoso, a minha casa, deixando eu divulgar a minha peça. O teatro transforma vidas. E venha assistir, Pai, o meu primeiro solo teatral, porque eu tenho certeza que você vai sair do teatro diferente do que você entrou. Então, vai. De que dia, que dia? Do dia 6 de junho ao dia 29 de junho, sexta, sábado e domingo. Pai, é fácil decorar o nome. Pai. Quero agradecer essa plateia maravilhosa, muito obrigado, essa banda incrível. Agradecer a você que está em casa, que nos dá o privilégio de entrar na sua vida todas as quintas-feiras, todos os sábados. E a gente termina... Tem mais uma música sua? Não, minha Todo não mundo tem. junto? Agora vocês? A banda? O André ficou meio assim incomodadinho. Agora é nós. Todo mundo cantando junto. E semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Um beijo no seu coração. Se você voltar pra mim